A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Pode, Senhor. Os senhores me ouvem, pastores, meus Amém. irmãos. Glória a Jesus. Nós estamos, meus irmãos, muito felizes, mesmo como o pastor Ismael já disse, com essa inconveniênciazinha de cada um estar nos nossos lares, não estar no templo, mas o importante é que o nome do Senhor seja glorificado a todo o tempo. É para isso que nós estamos reunidos. Amém? Glória a Jesus. Sem mais deleites, eu quero agradecer a Deus por essa grande e rica oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado de compartilhar, aleluia, e de trabalhar na obra daquele que criou todas as coisas. Isso é um privilégio muito grande. Eu agradeço a Deus pela vida dos nossos líderes, a vida do nosso pastor Joel, na presença do pastor Ismael, né, do pastor Alcir, do pastor Cássio Rafa e os demais líderes que nós temos aí, em nome de Jesus. O estudo de hoje, meus irmãos, fala do desenvolvimento pessoal. Muito lindo. Como crescer, aleluia, na presença do Senhor Jesus. Aleluia, buscando cada vez mais ser cheio do Espírito Santo para executar, para fazer e agradar na obra do Senhor Jesus, né? O nosso pastor nos ministrou há 2 quinta-feiras passadas e foi muito lindo, foi de grande valor espiritual para cada um de nós que estivemos ali. E hoje compartilhamos com a Igreja do Senhor. Glória a Jesus. O estudo é de número 619 e fala do desenvolvimento pessoal. Glória a Jesus. Na vida devocional, como devemos agir na nossa vida devocional para crescermos cada vez mais fortes, perseverantes, confiando no Senhor Jesus, aquele que pode todas as coisas, que não existe situação, aleluia, adversa para ele. Ele sabe todas as coisas. Amém? E no nosso estudo está aí Salmos de número 5 e no verso de número 3. Glória a Jesus. Todos estão presentes, meu irmão, com seus estudos? Amém? Amém. Então, sim. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 5, no verso 3, diz assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Amém. Glória a Jesus. É isso que ele quer, que nós apresentemos ao Senhor a cada dia, em santidade e em obediência, aleluia, para fazer a obra dele. Glória a Jesus. Sim, sabemos que não somos perfeitos, mas o Senhor vai nos aperfeiçoando a cada dia, aleluia, através da ministração, através do aprendizado da tua palavra. Na introdução, meus irmãos, diz assim: estou absolutamente, isso é o nosso pastor Joel falando, convencido e seguro de que não existe uma ferramenta melhor ou mais eficaz para gerar sucesso, vitória, completude e felicidade do que uma vida devocional dedicada e profunda. Com certeza, o segredo do sucesso é a vida devocional. É ler, comer, exercitar, praticar a palavra do Senhor. Uma vida devocional cuidadosa nos aproxima de Deus. A proximidade de Deus faz que tenhamos mais comunhão com Ele, ou seja, que queiramos mais na nossa vida aquilo que o Senhor quer para nós. O resultado disso é uma vida produtiva, vida de resultados positivos. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que o querer do Senhor é melhor que o nosso querer. Aleluia! É o que Ele quer, é o que Ele quer de melhor para nós, que nós sejamos amigos dele, presentes e exercitamos a sua verdade. Aleluia! Nesse sentido, a vida devocional é também o segredo e o remédio correto e eficaz, a cura definitiva contra adições
vícios de drogas, álcool, mente poluída, vícios cibernéticos, como videogames, pornografia, vício de redes sociais e outros. Você vai ficar livre. Se nós tivermos uma vida devocional, buscando o Senhor Jesus, aleluia, entregando no altar do Senhor todas as nossas dificuldades, como aqui já tem mencionado, os vícios, se temos, ou aquelas coisas micuinhas que vieram lá de trás, se falarmos, Senhor, eu não posso, mas eu entrego no teu altar, ele vai arrancar, como diz, vai arrancar da raiz todo o mal que existe, aleluia, e nós seremos livres e libertos, para quê? Para ser útil na obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A libertação e a santidade são consequências da vida ativa, meus irmãos. Glória a Jesus. A prática da vida devocional faz de você uma pessoa feliz, porque traz profundidade com Deus. Então, entender, assimilar e praticar diligentemente uma vida devocional, intencional, acaba fazendo de você uma pessoa muito mais feliz. Muitas vezes, a gente defronta com pessoas com tantas necessidades, muitas delas financeiras, muitas delas buscando saúde, né, débil de saúde, outra hora com deficiências, né? Quantos de nós já vimos isso? E ele glorifica o Senhor a todo tempo. Por quê? Porque estão buscando o Senhor a todo tempo, né? Todo tempo. Então, eles não têm nada. A palavra de Deus fala que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Nada pode ficar triste na presença do Senhor. Aquele que milita a palavra, aquele que busca a palavra. É assim que o Senhor Jesus faz. Muitas vezes nos perguntamos como é que algumas pessoas que conhecemos, que enfrentam tantas lutas e adversidades na vida, conseguem ser tão felizes, enfrentam problemas pessoais, familiares, outras têm lutas tipo de deficiência, alguns em cima de uma cama, enfermos, e sem conseguirem desenvolver algum tipo de atividade, mas ainda assim são tão felizes que quase que chega a fazer inveja na gente. Uma certa feita, meus irmãos, eu estive ali orando por um pastor, que ele está o filho de um pastor, me perdoa, ele está na cama tem muitos anos, ele mora ali em Coconut Creek, na Atlântica, e nós oramos, jejuamos a igreja de Boca ali, estávamos ali em West Boca, e, se não me engano, eu creio, não sei se era o pastor Alci, nesse tempo, foi no meu início ali na Assembleia de Deus. E eu jejuei, eu orei, e eu estava forte, convicto que eu estava forte. Mas quando eu cheguei lá, eu vi aquela situação, aquele irmão na cama por muitos anos, e alguns levavam cestas básicas, porque o pai já é de idade e não aguentava trabalhar. E, meus irmãos, ali foi tão presente a presença do Espírito Santo, falou tanto ao meu coração da fé daquele irmão. Aleluia, mesmo estamos na cama, não podemos levantar, ele ainda cria que tudo estava no controle do Senhor Jesus. E nada era impossível. Se o Senhor Jesus, sim, ele quisesse, ele poderia levantar e caminhar e ser, aleluia, útil, caminhando, aleluia, e fazendo a obra do Senhor. E aquilo me enriqueceu, me fortaleceu, e eu saí dali mais cheio do que eu tinha chegado. Glórias ao nome do Senhor. Assim que o Senhor faz. Glória a Deus. O segredo é a comunhão com Deus. É o tempo que essas pessoas investem todos os dias das suas vidas falando com o Senhor Jesus, aprendendo do Espírito Santo, comendo a palavra de Deus, louvando e adorando a Deus. Não importa que elas não sejam teólogas, não sejam cantoras profissionais, e até são pessoas um pouco desafinadas, mas elas têm alegria em cantar para Deus, mesmo que às vezes seja sem voz.
só mesmo no coração. É porque exatamente lá no coração é onde elas amam e adoram a Deus de verdade. Que verdade mais linda, né? Muitos, às vezes, chegam no culto e fala, desfala, louva, mas o coração e a mente estão em outro lugar, né? Aqui está nos ensinando claramente para nós entregarmos, aleluia, louvar, sim, de mente, mas de coração também, adorando o Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Vida devocional tem tudo a ver com ser feliz. No fim dessas contas, a vida devocional acaba fazendo de você e de mim a pessoa que você sempre quis ser. Esse estudo vai lhe ajudar, e me ajudou, e está me ajudando a chegar lá mais depressa. Glórias ao nome do Senhor. Essa é uma introdução que o nosso pastor nos colocou aqui, meus irmãos, juntamente com o estudo, nos preparando para essa maravilha, para nós comermos essa palavra que o Senhor Jesus deu a ele, e agora está repassando à igreja do Senhor, que ela continue perseverante, continua com os seus devocionais, aleluia, em dia, buscando a presença do Espírito Santo, aleluia, e buscando mais perto, estar mais perto do Senhor Jesus. Disciplina e segurança. Aleluia. Geralmente as pessoas têm a mania de querer levar a vida no piloto automático. Eu vou deixar aqui, eu vou pôr aqui, que aqui vai acontecer, né? As coisas vão acontecer na vontade de Deus. E eu não vou procurar, buscar mais, eu não vou mais fundo, eu vou deixar que as coisas aconteçam. Aleluia. Glória a Jesus. Aí fala, meus irmãos, acham que boas intenções levam aos resultados necessários para ser uma pessoa capaz e ter uma vida santa e feliz. Paulo nos ensinou aqui na palavra dele. Acabamos de ler, meus irmãos, em 2 Coríntios, que de nós mesmos não temos nada, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, meus irmãos, estaríamos já derrotados. É assim que o inimigo, aleluia, vem rondando ao derredor, buscando a quem tragar, mas com a coraça da justiça, com a palavra em nosso coração e agindo, aleluia, obedecendo a palavra, não é possível para ele nos alcançar. Glória a Jesus. Não é assim, os americanos usam a expressão there is no free lunch. Aleluia, que quer dizer? Não tem almoço de graça. Isso significa dizer que qualquer conquista na vida tem um preço. Uma pessoa sábia disse que vitória sem lutas é triunfo sem glória. Aleluia. Não existe nenhum lutador, não existe nenhum corredor que, para ele ganhar essa peleja, ele não tem que entrar ou na pista de corrida ou no ringue. É impossível, meus irmãos, ganhar uma luta, aleluia, ter vitória sem ter lutas. Amém? Glória a Jesus. Via de regra, as melhores coisas da vida têm um preço elevado e, para conquistá-las, precisamos desenvolver alguns hábitos. Obviamente, hábitos bons, gerar em nós mesmos algumas disciplinas. Glória a Jesus. Uma pessoa que desenvolve uma disciplina é uma pessoa muito mais organizada e segura. Glória a Jesus. Eu tenho o hábito, isso é nosso pastor falando, não é mesmo? Que ele tem o hábito de buscar, colocar as coisas no lugar delas. Eu não sei se são os janeiros, meus irmãos, eu também procuro, né? Colocar ali naquele lugarzinho, que até de noite, sem luz, eu vou lá e acho. Né? Eu acho que isso aí é de idade, isso aí. Mas, de qualquer forma, o nosso pastor dizendo e nos abençoando com o que ele faz, ele diz assim, onde elas devem estar? Eu uso até uma frase muito simples para isso. Coloque as coisas onde elas têm que estar. O problema é que perco as coisas muito fáceis. Chave de carro, documentos e até mesmo computador e tablet.
eu já perdi mais de uma vez. Bem, os prejuízos forjaram em mim disciplina para minimizar perdas. Então, comecei a ter mais cuidado e comecei a colocar as coisas onde elas têm que estar. Assim, não preciso lembrar se guardei ou não a chave ou documento. É só procurar no lugar deles, que com certeza vão estar lá. Eu não preciso me lembrar exatamente do momento que guardei, mas apenas lembrar o lugar onde se guarda aquelas coisas. Glória a Jesus. Esse hábito, meus irmãos, isso é hábito. A gente tem que procurar. São bons hábitos para minimizar problemas, para minimizar, como foi dito aqui, prejuízos, né? Para ganhar tempo. Amém? O inimigo, às vezes, nos proporciona muitas coisas, desvia nossa mente por muitas coisas, tomando nosso tempo, tomando o tempo de fazer a obra do Senhor Jesus, tomando, às vezes, o tempo, meus irmãos, de nos aperfeiçoar mais e buscar mais na palavra do Senhor. Mas aqui nós repreendemos ele em nome de Jesus, porque aqui nós estamos aprendendo como ganhar tempo, como buscar, como aprender, aleluia, a estar na presença do Senhor. A disciplina traz segurança. Uma pessoa segura é mais tranquila e mais produtiva. Vocês concordam com o pastor? Eu concordo que uma pessoa que é organizada, ela sabe das coisas, ela coloca os pormenores em ordem, ela é uma pessoa segura. E, obviamente, aleluia, ela ganhando tempo, ela vai ser mais produtiva. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Desenvolver bons hábitos nos ajudam a desenvolver também boas qualidades, a ajudar outras pessoas a serem uma pessoa melhor. Em outras palavras, quando você cria hábitos, você gera disciplina. E quando você gera disciplina, você melhora o seu próprio caráter. E queira nós saber ou não, esse melhoramento de caráter, aleluia, ajuda aqueles que às vezes caminham fracos, estão bem perto da gente. E todo o corpo, aleluia, todo o corpo é beneficiado com esse melhoramento de caráter. Glórias a Jesus. O apóstolo Paulo estava sempre lapidando o caráter de Timóteo através de disciplinas, tanto da organização pessoal, como sociais e, acima de tudo, espirituais. Ele cuidava atentamente do comportamento da vida espiritual e do crescimento ministerial do jovem pastor. Em outras palavras, ele estava tão convicto que ele estava no caminho certo, ele buscava o Senhor Jesus, ele buscava estar obedecendo aos mandamentos que o Senhor Jesus o ordenou, mesmo tendo sofrimento, como nós lemos e aprendemos aqui na palavra do Senhor. Ele foi açoitado, ele foi apanhado, prisionado, chicoteado. Mesmo assim, ele achou melhor estar buscando, obedecendo o Senhor Jesus, porque ele sabia que a coroa, aleluia, estava esperando ele. As pedrinhas acrescentadas ali na coroa, naquele dia que nós veremos a face do Senhor, estaria ali, aleluia, esperando por ele também. Ele foi obediente. 1 Timóteo, capítulo 4, 7, nos diz assim, no 13 e no 15, 16. Mas rejeita, esse é o apóstolo Paulo dizendo ao seu filho Timóteo, filho na fé, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
é perseverança. Aqui nós vamos ver para frente, não desistir, né? A luta vem para mim, vem para os irmãos, mas nós devemos perseverar, sabendo que tem uma linha de chegada, nós temos um gol, nós temos uma linha que nós devemos atravessar. Aleluia. A palavra diz, Deus diz que nem se for no pasto do gado, nós devemos continuar, perseverar nessa caminhada, na nossa pequena fé, para nós cruzarmos a linha de chegada um dia. Glória a Jesus. Quando lemos esses versículos, prestamos tanta atenção nas expressões como fábulas, piedade, exortação, ensino e etc. E não nos damos conta da importância das pontes que levam a alcançar esses objetivos importantes, que são exercitar-se, persistir, ocupar-se e perseverar. São essas disciplinas que farão com que aquelas qualidades sejam alcançadas. Em outras palavras, nós não podemos desistir. Muitos desistiram, muitos acharam que estava forte o suficiente e deram um pit stop, deram uma folgadinha na palavra. E aí, meus irmãos, vem o inimigo, viu a brecha, e aí ele usa. Ele quer, muitas vezes, ele bate ali sem brecha, para ver se acha algo para romper e entrar. Aqui nos ensina a persistir, continuar, perseverar, aleluia, na palavra, nos ensinamentos, e o Senhor vai nos dar vitória, o Espírito Santo vai nos direcionar, vai nos motivar a continuar perseverando e buscando a face do nosso Senhor Jesus. O que, na verdade, o apóstolo está ensinando é que quando você desenvolve disciplinas relevantes, você está na roda das virtudes. Quem não gosta de uma pessoa virtuosa? Quem não quer ser uma pessoa virtuosa? Quem, meus irmãos? Né? Quem não quer? Né? Todos nós queremos, glórias ao nome de Jesus, queremos lhe dar passos concretos e rápidos para melhorar quem você é e a sua comunhão com Deus. Você também precisa desenvolver o ato dessas disciplinas pessoais de Paulo a Timóteo. Observe mais detidamente os passos que o apóstolo Paulo indicou para Timóteo ter sucesso. Primeiramente, exercício, exercitar, né? Ele fala, exercita-te a ti mesmo. Os médicos dizem para as pessoas que algum tipo de exercício diário é o mesmo que tomar uma dose do remédio que ela tem de tomar todo dia. E muitas vezes nos achamos incapazes, inadequados e dizemos cantar, pregar, dirigir, falar lá na frente, isso não é para mim. Depois descobrimos que qualquer coisa é para nós, desde que Deus nos queira naquela atividade e acabamos nos surpreendendo com a capacidade que Ele nos dá. Quantas vezes nós mesmos, meus irmãos, eu mesmo, falei, não, isso aí não tem jeito, não dá para mim, né? Mas, na verdade, quem nos capacita, meus irmãos, é aquele que chamou. Nós somos pó e cinza. Grande aqui é o Senhor, né? A palavra é dele, a verdade é dele, a obra é dele. Então, ele capacita, ele orienta, ele leva, ele traz com segurança aquele que ele levantou, aquele que ele chamou. Não é o esforço de cada um, é o próprio Jesus nas nossas vidas, no devocional, a gente buscando, lutando, extraindo lá do fundo, aleluia, as maravilhas que ele tem na palavra dele. Isso aí vai nos dando força, dando coragem, sabedoria, aleluia, discernimento para entender o propósito de Deus sobre cada um de nós. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 5, diz assim, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos,
mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, e para ele nada é impossível. Da cinza, do pó, do monturo, ele levanta um grande homem. Nada pode passar despercebido nos olhos do Senhor. Ele é grande, ele é poderoso, é soberano, meus irmãos. É muito importante você entender que, mesmo que você considere que alguma atividade na igreja não o melhor da sua aptidão, você precisa exercitar-se nela, porque algum dia você pode precisar dela. Algum dia você pode ter que fazer aquilo por causa da necessidade da obra de Deus. Então, você não vai ter problema, não vai ser novidade. Você se exercitou naquilo. Faça tudo o que você puder fazer em todas as áreas da igreja, porque mesmo que você não tenha que fazer alguma coisa de maneira permanente, talvez em algum momento você já precisa fazer. E com toda a liberdade, meu pastor Cássio, eu venho a lembrar do meu pastor nos hinos, né? Para cantar, para louvar o Senhor, com essa voz maravilhosa do meu pastor, mas mesmo assim ele não se envergonha e ele não deixa de ir. Ele louva e canta o Senhor, mesmo com essa voz toda desafinada, não é mesmo? Glória ao nome de Jesus. O Senhor Jesus vai dar um melhor afinamento nessas cordas vocais para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Conheço pessoas muito tímidas que viraram grandes pregadores e ensinadores. Conheço pessoas semi-analfabetas que exercitaram, estudaram e viraram doutoras, inclusive na palavra de Deus. E nós mesmos, meus irmãos, o Espírito Santo me fez lembrar de uma senhora que todo início de ano ela subia lá e pedia oportunidade para o nosso pastor. Ela subia e o pastor falou: é só um tempinho. E ali ela gastava tempo e o nosso pastor deixava. Que a irmã, glória a Jesus, me fugiu o nome dela, vou lembrar daqui a pouco, meus irmãos. Glória a Jesus. E ela dava o testemunho, ela não sabia nem ler, nem nada. E ela aprendeu a ler e escrever, lendo a palavra do Senhor, a Bíblia. Foi ali que ela aprendeu a ler, na própria Bíblia. E o Espírito Santo encheu ela de tal forma que ela lê bem melhor do que muitos que foram para a escola e estudaram. Amém? Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. É assim que ele faz. São o tempo que nós dedicamos na vida devocional. O Espírito Santo vem e revela, ele fala, ele faz maravilhas. Glórias ao nome do Senhor. Oh, glória. É a vida devocional levada a sério quem promove esse exercício diário. Você acaba carregando tanto o seu coração de palavras boas que chega uma hora que a fonte começa a fluir naturalmente. A palavra de Deus fala que a boca só fala o que o coração está cheio. Não é mesmo? Vamos encher do Senhor Jesus, vamos encher do Espírito Santo para falar aquelas almas perdidas ali nas ruas, as prostitutas, os drogados, aqueles que estão, aleluia, sem casa, nessa tempestade, chegar e falar com ele: Jesus Cristo, ele é a salvação, ele cura, ele salva, ele leva para o céu, ele perdoa, ele continua, aleluia, amando e perdoando para a glória de Deus. Exercita-te como quem está criando músculo espiritual, porque, diferente do exercício corporal, esse exercício é muito proveitoso. Meus irmãos, não existe esses halterofilistas fortes se não estiver na academia todo dia. De igual forma, meus irmãos, eu lembro muito do pastor Amadeu falando que não é fácil ficar sem o pãozinho francês com manteiguinha e o cafezinho na manhã. Não é fácil, né? Mas
Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a jejuar. E ele vai nos ensinar a jejuar e buscar o Senhor para nós termos mais, aleluia, comunhão com ele e mais tempo para a nossa vida devocional. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aí nós vamos ficar fortes, como esses atletas que vão para a academia e tomam aí aquelas bombas, né? Os halterofilistas, os malhadores, esse aí é só esteroide que eles tomam para criar músculos, né? Para quê, meus irmãos? Né? É para o próprio mal, para a própria morte, que fica buscando só espelho, não é mesmo? E jamais quer ver o Todo-Poderoso. Ninguém não quer se humilhar e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles, não é mesmo? Então, essa força não adianta para nada. Mas para nós vamos buscar o Senhor, aleluia, buscar a face dele enquanto se pode achar e ficar rico, aleluia, em sabedoria, em nome de Jesus. Aqui nós estamos na persistência. Glória a Jesus. Essa persistência, meus irmãos, o apóstolo Paulo ensinou ao Timóteo que a disciplina da persistência também fazia parte da vida devocional para o sucesso do ministério pessoal, no ministério pessoal. Quem tem equipamento de academia em casa, com esteira, pesos, bicicletas, etc., sabe que nem todo dia dá vontade de se exercitar. O desafio devocional é a mesma coisa. Ele tem dia que só vai na marra, até que você se habitua, e aí flui naturalmente. Mas, no princípio, o que estava fazendo ginástica não quer, né? Para nós é a mesma coisa na vida espiritual, um pouquinho mais difícil até, não é mesmo? Mas depois que nós pegamos o trilho, né? E andamos segundo a vontade do Espírito Santo, ele vai nos encher de vontade de buscar, aleluia, e perseverar buscando a presença, aleluia, do Senhor Jesus e enriquecendo no nosso devocional e nos nossos aprendizados da palavra. Glória a Jesus. Aqui o nosso pastor fala do Abraham Lincoln. Ele perdeu 3 vezes na candidatura para vereador. Meus irmãos, quem perde 3 vezes, a probabilidade, no meu ver, é de abandonar, aleluia, e falar, não, eu acredito que não é esse o meu chamado, não é para ser vereador, não é mesmo? Mas esse Abraham Lincoln, ele tinha uma Bíblia, e ele tinha um Deus vivo que falava com ele, e ele tinha essa Bíblia na cabeceira da cama dele. Eu tenho certeza que ele orava, aleluia, que ele buscava, que ele falava com Deus. A vida devocional dele era ativa, ele exercitava, ele não deixava só ali na cabeceira da cama, não. Ele pegava e joelhava, e chorava e falava, e clamava ao Senhor, falava, Senhor, mas é isso mesmo? Até que, com essas todas derrotas, nessas 3 derrotas que ele teve para vereador, ele deixou bem claro que ele seria, aleluia, que ele seria um presidente, que seria o melhor presidente, aleluia, é isso que ele falou, que ele seria o melhor presidente, e assim foi. Ele foi um bom, aleluia, administrador e um condutor desta nação. Naquele tempo, a nação andava em obediência, buscando a face do Senhor. E agora temos pessoas aí, meus irmãos, presidentes, que muitas vezes não buscam, né? Estão longe da presença. E aí a nação padece, não é mesmo? Feliz é a nação onde tem o Deus como Deus da nação, não é mesmo? E esse Abraham Lincoln, ele tinha o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, a quem ele buscava sabedoria, aleluia, a quem ele buscava como fazer, como administrar, e assim ele fez e teve muitas vitórias. Eu vejo nesta perseverança, meus irmãos, que também teve muitas lutas, era jovem, amém? Eu vejo Josué, glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Josué, meus irmãos, capítulo de número 1, no versículo de número 9, diz assim, meus irmãos, o Senhor, o próprio Deus,
falando a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, o Senhor Deus garantiu para ele não desanimar, para ele não pasmar com as coisas que eles vão ver. E assim, meus irmãos, o Espírito Santo está falando conosco essa noite. Não pasmes, não desanimes, continue perseverando, continue buscando. Vai vir doença, vai vir luta, vai vir pessoas falando: não vai dar. Mas nós vamos olhar para o Senhor e falar que para Ele tudo é possível. Glória a Jesus. Aí ele fala no versículo 7 do capítulo 1, no mesmo Josué, fala assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Aleluia! Que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Você quer andar na presença do Senhor? Você quer ser vitorioso? Meus irmãos, o próprio Deus está falando ao nosso coração através do Espírito Santo. Continue perseverando, buscando, aleluia, a presença do Senhor e exercitando na leitura da palavra, no devocional, buscando o Senhor Jesus. Aqui ele falou assim: eu quero você como amigo. Aleluia, eu tenho nós como amigo. Esse é o Senhor que está falando ao nosso coração nessa noite de hoje. Glória a Jesus. Mas para isso, nós precisamos nos envolver. Envolvimento, ocupação. Nós precisamos estar nos ocupado, aleluia, lendo a palavra do Senhor, buscando o Senhor. A palavra de Deus é infinita e o apóstolo incentiva o seu discípulo a mergulhar mais fundo um pouco, não apenas na palavra, mas em todas as disciplinas da vida. Ocupa-te nelas, ele falou. Acho que foi Einstein quem disse que a repetição é a mãe das habilidades. Quanto mais você se ocupa em disciplinar a sua vida, mais fácil vai ficando desenvolver hábitos extraordinários. Logo, você verá uma vida diferente, extraordinária. Meus irmãos, é uma experiênciazinha que eu tive a respeito de garimpagem. Nosso pastor sabe que já mexeu com ouro e com pedras. Aquele garimpeiro, meus irmãos, que vai no solo, vai nas montanhas e fica ali só na superfície, ele vai catar alguma coisinha, porque a terra que o nosso Deus criou, ela é muito rica. É para aquele pequeno e para o grande. Mas aquele que mergulha lá no fundo, aquele que vai lá nas profundezas, achar o veio do ouro, que tem um veio lá no fundo da terra, aleluia, aquele que vai nas profundezas do esconderijo das pedras preciosas, que ele vai buscando com as máquinas e tudo, ele vai achar coisas maiores. E aqui está nos ensinando, meus irmãos, que nós não devemos ficar só na superfície. Crente superficial. O Senhor Jesus, através do nosso pastor, Joel Costa, está nos ensinando que nós devemos ir fundo na palavra de Deus, buscar e aprender, aleluia, para sermos úteis, aleluia, porque o mundo aí fora necessita de pessoas, aleluia, que desfrutam da palavra do Senhor, para ensinar, para trazer, aleluia, uma palavra de consolo para aqueles que estão cansados, às vezes aquele que nem conhece o nosso Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia é tão importante que não existe assunto no universo que não seja contemplada nela. Talvez você ainda não tenha encontrado algum assunto nela, mas ele está lá. O assunto está lá. A Bíblia é um livro de fatos e revelações. Os fatos são à vista, mas a revelação é progressiva, é mergulhar para a gente achar. O pastor falou que tem hora que ele falando, nos ensinando, meus irmãos, que tem coisa que parece que ele falou: mas eu já li isso aqui quantas vezes, né? Até mesmo conosco. Quantas vezes nós lemos a Bíblia? Mas já lemos várias vezes. E
mas hoje o Espírito Santo falou diferente ao nosso coração. Ela é inesgotável, ela é uma fonte inesgotável, né? E é através dela que nós vamos enriquecendo, aleluia, o nosso conhecimento e a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Aleluia, é isso que ele quer, meus irmãos, é a nossa comunhão com ele. Mas glória a Jesus. Mesmo que você já seja crente, quanto mais você melhora a sua vida devocional, mais você aprofunda a comunhão e o conhecimento de Deus. A partir daí, tudo na vida cria significado. A presença de Deus na sua vida se torna essencial e você passa a ser uma pessoa mais feliz no mundo. Glória a Jesus. Com certeza, a maior e melhor benefício da vida devocional é a comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, onde nós debruçamos o nosso rosto e joelhamos humildemente e abrimos nosso coração, o Senhor fala, o Senhor revela, o Senhor aparece e alegra a nossa alma com muitas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, nós precisamos perseverar. Aleluia. Perseverança. Aleluia. Então, nós precisamos de perseverar. A perseverança e a persistência são muito parecidas e, às vezes, são ditas como sinônimos, mas não são a mesma coisa. Enquanto a persistência é, por exemplo, manter o foco e a determinação para continuar, a perseverança é a qualidade de superar obstáculos ou fracassos, é a determinação de não desistir. Perseverança fala de constância. Glória a Jesus. Quantas vezes começamos alguma coisa e quantas começam a aparecer os obstáculos, nós desistimos. Cultivar a disciplina da perseverança é que nos ajuda a continuar até o fim. O segredo aqui é persistência, é o reabastecimento do ânimo, é retomar a disposição de realizar. O segredo da perseverança é o alvo final, é o prêmio do resultado. Enquanto a persistência lhe mantém na estrada, a perseverança olha para o alvo final. Nós não aprendemos com Paulo, meus irmãos. Muitos acham difícil, e realmente não é fácil. Apanhar, ser açoitado, porque falando da verdade, né? Ser preso. Nosso Senhor Jesus, quantas vezes, né? Sofreu, né? Mas ele perseverou, ele sabia que o caminho era aquele, não tinha outro caminho, não existe outro caminho, é buscar e aprender, e sermos fortes na palavra, porque tempos maus, aleluia, nós vivemos, e tempos maus virão, piores virão, não é mesmo? Então, nós precisamos perseverar, glórias ao nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, meus irmãos, já caminhando para o final, no versículo 24 e 25, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24 a 25, diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aqui nos mostra claramente, meus irmãos, que nós devemos perseverar, aleluia, sabendo que há um lugar que nos espera. Aleluia, nós estamos aqui passageiros, mas a terra que nos cabe a ficar eternamente, o Senhor Jesus está lá nos esperando, mas nós precisamos perseverar. E para isso acontecer, meus irmãos, nossa vida devocional, aleluia, o nosso alimento tem que ser contínuo, diário, para a glória do nome do Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, meus irmãos, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. O que ele falou? Que ele prossegue, nós devemos prosseguir. Nós temos obstáculos, mas nós vamos orar e o Senhor Jesus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Glória a Jesus. Como Deus vê a nossa vida devocional? É uma pergunta que o nosso pastor está nos dirigindo. E está lá, e a resposta está aí, em Romanos 12, capítulo 1. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glórias a Jesus. Descendo aqui, meus irmãos, fala que o problema é que a adoração nunca chegou no coração, no lugar de tomar decisão. Você tem amor a Deus, mas não tem fome de Deus. Quer sentir a emoção da presença de Deus, mas não consegue sentir a glória da presença de Deus. Quer a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Você conhece todas as expressões de crentes e fala muito bem diante de Deus. Entrega as lágrimas e as emoções, mas não entrega o coração por medo do que Deus pode pedir de você, por medo de ter que mudar. Glórias ao nome de Jesus. Seu coração, meus irmãos, às vezes está buscando outras coisas. Eu não vou falar que não é importante, mas o mais importante é o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz claramente: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras demais, inúmeras, vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus foi claro onde ele nos disse isso, né? É deixar tudo na mão dele, né? Muitas vezes nós esquecemos, aleluia, do abençoador, e só queremos a bênção, foi o que o nosso pastor diz aqui. Agora, como será que Deus está recebendo a sua adoração? Não é mesmo? João 4:24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Sua alma não é carne, ela é de natureza espiritual. Por isso, muitas vezes, ela aparece na Bíblia como espírito do homem ou simplesmente espírito. Então, a adoração genuína acontece quando sua capacidade de raciocinar, intelecto, ordena sua mente, que mantém o foco no momento de adoração, e as suas emoções afloram com canções ou com o ambiente da presença de Deus. Isso é adorar em espírito. Mas o Senhor Jesus disse nesse versículo, a mulher samaritana, que só o espírito não era suficiente para adorar a Deus. Tinha que ser também em verdade. Glórias a Jesus. A verdade, meus irmãos, que o Senhor está nos falando aqui, ele é a verdade, ele é a vida. Aqui fala, a verdade é a palavra de Deus. Está citando João, capítulo 17. João disse que Jesus é a palavra. Aleluia. João 1:1. Jesus disse que ele era a verdade. Glória a Jesus. Em João 14:6. Aleluia. E em João, meus irmãos, para terminar aqui, aleluia, diz também, glória a Jesus, João, depois os irmãos buscam João 8:31 e 32. Glória a Jesus. Fala que Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecesse na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, é a palavra de Deus que liberta. Ele é o único que pode nos libertar. Glória a Jesus. Em Deuteronômio 6:6, diz assim, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Salmo 119:11 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. O único que pode livrar a nossa alma, aleluia, o nosso espírito de pecar contra Jesus é termos uma vida devocional. Aleluia, o foco em Jesus e que o Espírito Santo nos direcione em tudo. E conclusão, meus irmãos, terminando, aleluia, a nossa mente pode reconhecer a Deus, mas somente os nossos corações inflamados, cheios de fome dele, cheios de amor ao Senhor, Jesus, e cheios do fogo do Espírito Santo, pode agradá-lo. Esse é o segredo da verdadeira vida devocional. Por fim, uma vida devocional profunda precisa
ter fome de Deus. Aleluia. Comer a palavra, comer, comer, comer. Aleluia. Glória a Jesus. Só a presença de Deus não é suficiente. Você não quer apenas estar no mesmo ambiente que Deus está. Você quer falar com ele e quer que ele fale com você. Comunhão. Se derramar na presença dele. Uma das expressões mais lindas da Bíblia é de Ana, que disse ao sacerdote Eli que não estava bêbada, mas não saía som dos seus lábios, embora eles se movessem na oração, porque ela estava derramando a sua alma na presença de Deus. Vida devocional é derramar a alma diante do Senhor. Aleluia. Entrega total. Adorá-lo em espírito e em verdade. É na adoração genuína que Deus se revela a nós e libera as nossas maiores vitórias. É buscando o Senhor. Vida devocional, desenvolvimento pessoal. A responsabilidade é minha, Joel Freire Costa. Glórias ao Senhor Jesus. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus.